Bom, pessoal, então vamos tratar do assunto administração pública ligado a conceitos e princípios da administração pública. E aí eu quero que você acompanhe comigo. Eu trouxe uma série de conceitos aqui para trabalharmos, né? E, bom, aqui está dizendo o seguinte, ó, a administração pública no Brasil é definida como órgãos, ok? E entidades. Órgãos e entidades que desempenham atividade administrativa do Estado, e a organização da administração pública brasileira divide-se em administração direta e administração indireta. Então, basicamente é isso que nós temos na administração pública, essa ideia, esse conceito que é importante você guardar, tá? Administração pública direta e administração pública indireta, fazendo assim, claro, desempenhando assim atividades administrativas. E também temos dentro desse conceito órgãos e entidades. São coisas parecidas, mas distintas. A gente sempre escuta falar em órgãos e entidades da administração pública e muitas vezes não temos a noção exata do que se refere isso. Os órgãos, eles fazem parte de uma entidade ou fazem parte de um ente. E o órgão público, ele não tem personalidade jurídica. Ok? Por quê? Porque ele está vinculado justamente a um ente ou uma entidade. Já a entidade, ela tem, na verdade, personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica pode ser de direito público ou direito privado. Eu daqui a pouquinho vou demonstrar para você de uma maneira mais, vamos dizer assim, né, visual, memória fotográfica, para que você possa observar essas divisões, tá certo? Bom, dando continuidade, a clássica concepção de Eli Lopes Meireles diz o seguinte, ó, em sentido formal, a administração pública, né, é o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo, ok? Os objetivos do governo têm a ver com o quê? Tem a ver com a administração pública no princípio da finalidade da administração pública. E qual é a finalidade da administração pública, galera? É o bem comum, é o interesse público. Deixa eu até anotar isso aqui para vocês, ó, para você guardar aí na sua mente, né? Então nós temos aqui, ó, princípio, ok, da finalidade. Certo, pessoal? Princípio da finalidade, ó, exemplificando nesse momento, é o bem comum. Princípio da finalidade, o bem comum, o interesse público. A administração pública ela tem objetivos, esses objetivos ligados ao bem comum da sociedade, do cidadão, tem que fazer o que é melhor para todos, né? Em sentido material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral. Para Diógenes Gasparini, é o encargo de guarda, conservação e aprimoramento de bens, interesses e serviços da coletividade, que se desenvolve segundo a lei e a moralidade administrativa, ou seja, segundo a legalidade, né? Tudo tem que estar dentro da lei, de acordo com a lei, e a moralidade ligada aos princípios, à ética, à boa conduta, essa situação, aos valores. Segundo Carminha, a administração foi tomando dimensão a partir das qualificações e exigências do mercado. Administrar tem vários conceitos e significados. Dirigir, orientar, formar, integrar e, com tudo isso, conseguir satisfações, tanto para o patrão quanto para funcionários, através de determinações do administrador saber lidar com ambas as partes. Suscitar, assim, satisfação para ambas, né? E no caso da administração pública, isso não é diferente. A gente vai ter aqui conceitos ligados à gestão pública. Você já assistiu a aula comigo aí, já teve conceitos ligados a isso, né? Da administração pública no sentido de cuidar dos recursos. Inclusive, um dos princípios mais importantes e expressos na Constituição Federal é o princípio da eficiência, que é justamente o conceito ligado à administração pública cuidar bem dos recursos. Tá certo? Então, esses são os primeiros conceitos aí que nós podemos ter a respeito da administração pública e aí a consequência dessas informações que eu acabei de repassar, que vai, claro, aumentando aí o seu grau de conhecimento dentro dessa parte da matéria, tá bom? Vamos dar continuidade?
Olha só o que diz o título 3 da Constituição Federal, no seu artigo 18, que vai falar sobre a organização do Estado. Então vamos ver, ó. Então aqui o tema, né, do título 2, organização do Estado, da organização político-administrativa, no capítulo 1. O artigo 18 diz o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. E, a bem da verdade, o que nós temos aqui quando verificamos que ele diz que a organização político-administrativa, ele é o legislador, que quer dizer, tá? A administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, Distrito Federal e municípios. Na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos os chamados entes políticos, certo? Entes políticos. Criam normas, regras, leis e, claro, precisam também administrar, certo? Brasília é a capital federal. Temos aqui também o parágrafo 2º que diz o seguinte: os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, caso a gente tenha algum território, esse território ele estará integrado à União. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Então é possível, né, uma incorporação de estados, como está dizendo aqui, né, uma subdivisão, um desmembramento, como já ocorreu aí em algumas oportunidades, ok? A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Bom, de tudo que eu mostrei aqui para você do artigo 18, o mais importante, obviamente, é o caput, né? O caput do artigo 18, que é a parte mais interessante para nós. Por quê? Porque a partir disso a gente começa a ter aquela divisão da administração pública em uma parte de administração direta e a outra parte de administração indireta, ok? Dando continuidade, olha só. Então veja, União, Estados, municípios e Distrito Federal, como nós verificamos aqui no artigo 18, todos são autônomos, ou seja, eles têm poder, né? Cada um tem aí o seu poder dentro da sua área geográfica, tudo bem? Por quê? Porque esse poder é descentralizado. A palavra descentralizado ou descentralização dá uma ideia para a gente de quê? De transferência, certo? Então, quando se cria aí um estado, um município, você está repassando, transferindo ali uma responsabilidade, uma competência. E a descentralização é uma transferência, no caso, inclusive, permanente, tá? É diferente da delegação, que é uma transferência provisória, ok? Vamos dar continuidade? Que agora eu quero mostrar para você a divisão da administração pública, beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, administração pública, que eu vou chamar de administração pública direta, de um lado, e do outro lado nós vamos ter a administração pública chamada administração pública indireta. Quem é a administração pública direta, galera? Olha só, a administração pública direta é o DEMO. Tá aí no quadro, tá vendo? A administração pública direta é o DEMO. E quem que é o DEMO aqui para nós, né? Olha só, Distrito Federal, estados, ok? Municípios e União. Isso é a administração pública direta. Distrito Federal, estados, municípios e União. Ou seja, o DEMO nós temos aqui da administração pública direta.
E aí é o seguinte, vale lembrar para você que a administração pública direta são entes, né? Ó, são entes. Ou alguns falam que são entidades. E tem tudo a ver, né? Fala aí para mim, vai. Escreve aí, coloca no seu comentário. O que é o demo? Tá pensando demais, vai, rapidinho. O que é o demo? O demo não é uma entidade, não é? Demo é uma entidade, é um ente. Logo, nós temos aqui, ó, Distrito Federal, Estados, Municípios e União como entes ou entidades. Que tipo de entes ou entidades? Entidades políticas, certo? Então, desse lado aqui, nós temos as entidades políticas. E vale lembrar para você que são pessoas jurídicas de direito público, certo? São pessoas jurídicas de direito público. Isso significa dizer que tem personalidade jurídica. E são pessoas jurídicas de direito público porque são criadas por lei. Olha que interessante, hein? São criadas por lei, tá bom? Agora, olha só. Eu pergunto para você. O demo, isso mesmo que estou falando, o demo, ele tem poder? Vai. Sim ou não? O que você acha? O demo tem poder? Vai. Interage aí comigo. Quero saber se o demo tem poder. Tem? Tem, né? Certo? Beleza. Se o demo... Olha só que interessante. O demo tem tanto poder, sabe o que ele faz? Não? Ele cria outras pessoas. Que doideira, né? Isso você ouviu. Ele cria outras pessoas. Até hoje, professor, pensei que era Deus que criava pessoas. Não, quem cria pessoas é o demo. Talvez por isso que a gente vê que tá feia a coisa por aí, né? Bom, que tipo de pessoas? Pessoas jurídicas que o demo vai criar aqui, tá? Que é o que a gente vai chamar de administração pública indireta, que é a outra face do demo. Aí apareceu para você aí agora. A outra face... Não, o demo não é o demo que apareceu para você, é a palavrinha, tá? Associação mnemônica que acabou de aparecer para você. Ó, a outra face do demo. Nós temos aí as fundações. Deixa eu escrever aqui para você, visualizar aqui comigo. Vamos lá. Ó, não, pegar outra cor aqui. É tudo ao vivo e a cores, gente, por isso que é assim. Vamos lá, ó. Fundações, mas assim que é legal, não é? Ó, fundações, autarquias, sociedade de economia mista, beleza? E também as empresas públicas. Então, desse lado aqui, nós temos a administração pública indireta, que foi criada pela administração pública direta, pelo demo, certo? E olha que interessante, esse lado aqui, a outra face do demo que eu chamei, tá? Também são o quê? São entidades. Olha que interessante, galera, são entidades também. Ou seja, as entidades políticas, elas criam outras entidades. Essas entidades aqui são entidades que nós chamamos de entidades administrativas. Então, nós temos desse lado aqui as entidades administrativas. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Outro detalhe também interessante, que também são pessoas. Como eu falei, são pessoas jurídicas. Mas tem um detalhe. Nem todas são pessoas jurídicas de direito público. Algumas são pessoas jurídicas de direito privado, certo? Vamos visualizar? Deixa eu só pegar a caneta aqui, vamos lá. Então, vamos lá, ó. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Privado. Por quê? Porque elas são autorizadas por lei. Olha uma diferença bem interessante, tá? Pessoa jurídica de direito público é criada por lei. Pessoa jurídica de direito privado é autorizada, tá? Por lei.
A lei autoriza, uma determinada lei vai autorizar a criação de uma empresa pública. Ela vai ser registrada em cartório, na junta comercial, como se fosse igual à iniciativa privada, tudo bem? É igual uma pessoa jurídica da iniciativa privada. Assim também é a sociedade de economia mista, também é pessoa jurídica de direito privado, certo? Já as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Por quê? Porque são criadas por lei. E as fundações? As fundações complicam um pouquinho. Por quê? Algumas fundações são pessoas jurídicas de direito público, outras fundações são pessoas jurídicas de direito privado. Então a gente vai ter. E quando eu falo direito público, gente, ou direito privado, não significa dizer que a fundação é privada, é da iniciativa privada. Não. Ela é da administração pública, só que ela é pessoa jurídica de direito privado. Entendeu ou não? Não faz confusão achando, então a fundação é privada. Não. Ela é pública, mas a forma dela, né? Tá bom? A personalidade dela, ok? Então a gente tem aqui, ó, privado e público, podemos ter. Beleza? O que na verdade diferencia é que nós podemos ter fundações autárquicas, que são parecidas com as autarquias, e fundações aí meramente sociais, administrativas, que nesse caso são fundações aí de personalidade jurídica, pessoa jurídica de direito privado, tá? Lá em 1967, pelo decreto 200/67, só se falava em fundações como pessoa jurídica de direito privado. Depois de uns tempos, começamos a ter o conceito de fundações autárquicas, e aí a consequência disso, pessoas jurídicas de direito público. Beleza? Bom, uma fundação ela vai cuidar de uma parte de cultura, pesquisa, social, basicamente é isso. Vai se ter uma fundação para essas áreas. Já uma autarquia vai cuidar de uma parte administrativa, da administração pública. Como exemplo, deixa eu só pegar outra caneta, nós podemos ter o seguinte, ó, uma fundação, exemplo, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é uma fundação. Uma autarquia, o INSS, tá? O Banco Central, Bacen, também é uma autarquia, ok? Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, BB. Petrobras, Sociedade de Economia Mista. Por que Sociedade de Economia Mista? A maioria do capital social pertence à administração pública, seja União, Estado, município, não importa, tá? E a outra parte você pode adquirir, por exemplo. No caso do Banco do Brasil e da Petrobras, você pode entrar na Bolsa de Valores e comprar ações do Banco do Brasil e da Petrobras, certo? Mas a maioria do capital social pertence à administração pública. E empresas públicas? Nós temos aqui a Caixa Econômica Federal, ok? Os Correios. E nesse caso aqui, gente, o que acontece, né? Empresa pública. Empresa pública é 100% do governo, certo? 100% do governo. E vale lembrar, né, que no caso de sociedade de economia mista, empresas públicas, nós podemos ter aí a privatização, inclusive. Inclusive, nesse ano fala-se muito em privatização aí da Caixa Econômica Federal, dos Correios, né? Ok? Então faz parte, sim, essa possibilidade, tá? Eu vou abrir aqui uma tela em branco, porque aqui já está cheio de informação, você vai ficar meio perdido. Vamos lá. Então, só para a gente compreender melhor. Então, a gente tem aqui a administração pública direta, administração pública indireta, certo? Então, voltando um pouquinho, só para você memorizar essas informações. Então, administração pública direta, nós temos o DEMO, administração pública direta, perdão, e administração pública indireta, a fase, ou, como eu gosto de brincar, né, a outra face do DEMO, tá? A administração pública direta são entidades políticas ou entes políticos e a indireta, entidades administrativas. O que acontece, galera? A administração pública direta, ela tanto cria outras entidades, como ela também cria órgãos. Então, ela vai criar órgãos, ok? Os órgãos, no caso, eles não têm
personalidade jurídica. Ó, vai acompanhando aí, tá? Eles não têm personalidade jurídica. Por quê? Porque ele já faz parte da própria administração pública, da entidade que o criou. Exemplo, nós podemos pensar aqui na União. Temos a União. Aí a União vai ter o quê? Ministérios, certo? Ministérios, secretarias. Exemplo, Secretaria da Receita Federal. A Secretaria da Receita Federal nada mais é do que um órgão. Tem personalidade jurídica? Não, porque quem tem a personalidade jurídica é o ente chamado União. Assim ocorre também com ministérios, secretarias, ministérios, departamentos. Isso vai acontecer também, pessoal, com o município, vai acontecer também com o estado, da mesma forma, da mesma maneira. E vale lembrar que nós vamos ter órgãos ligados aos poderes executivo, judiciário e também ao poder legislativo. Por exemplo, a Câmara Municipal de Guarulhos nada mais é do que um órgão ligado ao poder legislativo, beleza? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é um órgão ligado ao poder judiciário, certo? E assim vai, assim por diante. Assim como uma secretaria, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria da Administração, Secretaria do Planejamento, vai estar ligado ao Poder Executivo, seja ele do Estado, seja ele da União, seja ele do município. Beleza? Então nós temos os órgãos que estão ligados às entidades políticas aí no caso. Quando a administração pública cria órgãos, nós damos um nome para isso. Nós chamamos de desconcentração. Então, a administração pública, ela está desconcentrando. Imagina, nós temos a União, e a União está criando órgãos para que cada órgão possa cuidar de uma determinada área, que estará vinculado aí ao ente, tudo bem? Então, ela está desconcentrando. Já no caso da administração pública indireta, as fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, nós também damos um nome quando se cria entidades. E o nome utilizado é a descentralização. Descentralização, tá? Criar entidades que vão ter autonomia administrativa, inclusive. Como que você vai fazer para guardar essas palavrinhas aí e entender que uma coisa está ligada a órgãos, outra está ligada a entidade? Olha como que vai ficar fácil. Ó. Nós temos aqui essa palavra desconcentração, não é isso? Tá vendo aqui, ó? CO, desconcentração é igual a criar órgãos, ok? Já aqui, ó, descentralização, CE, criar entidades. Olha que bacana. Fica fácil guardar assim? Uma associação para ficar deixar a sua vida mais fácil na hora da prova, tá? Então, descentralização, criar entidades. Desconcentração, criar órgãos. Entidades têm personalidade jurídica. Os órgãos não têm personalidade jurídica. E é claro que as fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas também podem criar departamentos, setores, que é a criação de órgãos, ou seja, pode também ter essa desconcentração dentro deles. Beleza? Então, show de bola, né? Vamos continuar? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Então, eu conceituei a administração pública aqui para vocês. A administração pública direta, administração pública indireta. Esse decreto 200/67, ele também traz uma série de conceitos ligados a isso que eu acabei de mencionar para você. Tá bom? Vamos lá. O artigo 37 da Constituição Federal, ele trata do tema princípios da administração pública, princípios explícitos, princípios expressos na Constituição Federal. Olha só, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, que a gente já sabe aí a diferença entre elas, né? De qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também eficiência. Então, esses são os princípios explícitos, princípios expressos na Constituição Federal, no artigo 37, certo? Que nós chamamos aqui de LIMP, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Vamos aproveitar e vamos ter um conceito a respeito de cada um desses princípios aqui, que é importante, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Opa, não é isso que eu quero a caneta. Ó, então, nós temos aqui os princípios. LIMP. Vamos lá, galerinha. Acompanha comigo. Deixa eu só mudar de cor. Ó. Então, nós temos aqui o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele vai expressar o seguinte, tá? Que a administração pública, ela só pode fazer o que está na lei, o que a lei permite, o que a lei autoriza. Esse camaradinho aqui, ó, que eu vou desenhar, esse camaradinho, meu personagem, aqui. Esse cara, tá vendo o cara de feliz que ele tem? Que eu vou chamar ele de FP, né? Quem já teve aula comigo sabe. FP significa o quê? Olha, cuidado que você vai falar aí, tá? FP, isso, funcionário público, beleza? E o nosso personagem aqui, funcionário público, só pode fazer, olha só pode fazer o que a lei autoriza. Só pode fazer o que a lei permite, o que está dentro da lei. Legalidade, princípio da legalidade, certo? As regras, porque legalidade nada mais é do que uma norma, ou normas, ou regras, procedimentos, processos, certo? E nós vamos encontrar justamente isso, regras e procedimentos, normas que precisamos cumprir no nosso dia a dia como servidor público. Nós temos aqui também o princípio da impessoalidade. Então vamos lá tratar aqui do princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, galera, ele especifica o seguinte, que na administração pública é preciso ser impessoal. Ou seja, se existem regras, essas regras, elas são válidas para todos, beleza? Via de regra, são válidas para todos. É impessoal. Inclusive, a legalidade, as regras, as normas, as leis, elas são impessoais. Ela não foi feita para um ou outra pessoa, ela é impessoal. Obviamente que nós vamos ter algumas situações aí que vamos ter, inclusive, leis específicas para uma determinada situação, para que aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas tenham acesso, tenham direito que está na Constituição Federal, mas que precisa ter lei para isso, né? Um dispositivo, vamos dizer assim. Ok? Mas, a priori, a administração pública tem que ser impessoal, tem que ser imparcial, tá? E aqui entra uma série de situações. Por exemplo, imparcial e impessoal no sentido da licitação, de receber abrir um processo de licitação, um edital de licitação, e fazer com que as pessoas participem, sem uma saber da outra a sua proposta, para que essas propostas sejam abertas todas no mesmo dia, na mesma hora, beleza? Justamente para criar essa ideia de imparcialidade. Essa imparcialidade também tem a ver em que a administração pública, ou o gestor, o administrador público, ele não pode se autopromover, se aproveitar, por exemplo, de uma obra para fazer uma promoção da sua pessoa, né? Você não vai ver isso normalmente. Normalmente você vai ver, por exemplo, se a prefeitura, se o Estado, se a União está fazendo alguma coisa, ela vai falar em nome da União, em nome do município, em nome do Estado, e não em nome da pessoa em si, porque aí ela estaria se autopromovendo, beleza? Imparcial e impessoalidade, porque há toda uma regra para você ter um determinado cargo, vai ter que prestar concurso público, até para que possa combater nesse sentido o nepotismo. Porque lá atrás na administração pública patrimonialista, antes da administração burocrática, por volta da década de 30, mais precisamente antes de 1936, nós tínhamos uma administração pública patrimonialista, onde já existiam cargos públicos, mas não existia basicamente o concurso público. Então as pessoas eram nomeadas por outras. O que acontecia naquela época? Favorecimento, nepotismo, corrupção. Não que não seja diferente de hoje, né? Mas hoje nós temos regras ligadas
a pessoa tem um determinado cargo público, ok? Essa impessoalidade ou imparcialidade também nos remete a uma outra situação, a um outro conceito, que é a igualdade. Na administração pública, há uma importância muito grande de tratar todos da mesma forma, tratar todos com igualdade. Até porque, deixa eu pegar aqui e mudar de caneta, lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição Federal, né? Lá vai dizer assim, ó, todos são iguais perante a lei, tá? Sem distinção de qualquer natureza. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Beleza? Aí vai continuar falando, né? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros existentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança nos termos seguintes. Mas a gente vai ficar só com essa parte aqui que já está de bom entendimento. Todos são iguais perante a lei. Então, a ideia é da igualdade. Porém, essa igualdade na administração pública é uma igualdade que eu costumo sempre dizer, é uma igualdade formal, ou seja, é uma igualdade perante a lei, o que significa que as pessoas não necessariamente são iguais, né? Então, a administração pública ela tem que saber lidar com essa situação. Por exemplo, nós temos atendimento prioritário. Né? Eu vou até aproveitar que estava falando sobre isso numa das aulas aí que eu tive com a galera. Atendimento prioritário. Tem a Lei 10.048, que vai dizer que as pessoas com deficiência, os idosos a partir de 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas acompanhadas por crianças de colo têm direito a atendimento prioritário. O que é isso? Isso é uma maneira isonômica da administração pública tratar o assunto, ou seja, tratar com isonomia. Né? Eu trato os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades. Tá? Então, vou dar atendimento prioritário para aquele grupo de pessoas. Por quê? Porque, obviamente, eles necessitam, são mais vulneráveis, né? E assim por diante. Por exemplo, você pode ficar isento de um concurso público, se você estiver dentro dos requisitos que constam no edital do concurso, certo? Você pode deixar de pagar uma taxa de documentação, papelada, cópias de documentos que você solicitar na administração pública. Por quê? Porque a Lei 12.527 de 2011 diz que o acesso à informação, a prestação de serviço é gratuito, salvo materiais utilizados. Aí você vai ter que pagar uma cópia lá do documento. Só que se você se declarar aí, fazer uma declaração de pobreza, uma atestado de pobreza, você vai ficar isento dessa despesa, dessa taxa, tudo bem? Que consta lá na Lei 12.527 de 2011, no artigo 12. Então, acabei de citar, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Depois você faz uma pesquisa, tá? 12.527 de 2011, artigo 12. Você dá uma lida lá. Beleza? Então é possível, inclusive, ficar isento dessa taxa. Por quê? A ideia da isonomia da administração pública. Temos aqui também o princípio da moralidade. A moralidade, ela tem a ver com o quê? Com princípios, com valores, com ética. Ou seja, não adianta ser só legal, tá dentro da legalidade. É preciso estar dentro também da moralidade. Nós já verificamos várias vezes a administração pública, o agente público, no caso, né? Ele está dentro da legalidade, mas fora da moralidade, né? Quando aquela conduta dele não condiz necessariamente. E por quê? Mas eu estou fazendo tudo que a lei manda. Mas espera aí, cuidado, que a legalidade, a lei, ela pode ser omissa. Entendeu? Ela pode ter mais de uma interpretação. E aí o camarada se aproveita da situação para ser imoral, vamos dizer assim. Só para você entender o que eu quero dizer, deixa eu dar um exemplo. Ó. Nós temos uma lei chamada LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Inclusive, nós temos a Lei de Orçamento, que é de 1964. Isso mesmo que eu falei, 1964. Que trata do assunto Lei Orçamentária Anual, tá? E aí, antigamente, na lei, não se falava nada a respeito do que tinha que constar na lei. E, basicamente, o que tem que constar numa lei de orçamento? Orçamento. O que é orçamento? Receitas, vou marcar aqui para você, ó, receitas e despesas. Tem que constar isso, receitas e despesas. Beleza?
Basicamente isso. Receitas e despesas daquele ano. Só que os nossos queridos, digníssimos, maravilhosos representantes públicos, sabe o que eles faziam? Não? Vou te falar. Eles enxertavam coisas na lei orçamentária que nada tinha a ver com orçamento, com receitas e despesas. Prof, como assim? Exemplo, o camarada tá afim de mudar o nome do bairro dele, da praça lá do bairro dele, tá? Praça José Constantino. O cara quer mudar para Praça José Diamantino. Ele quer, sei lá, ele quer homenagear o avô, tá? O avô chama José Diamantino, ele quer mudar. Ele vai lá e muda, coloca na lei lá. Lei de orçamento, coloca lá um inciso, um parágrafo, alguma coisa assim mudando. A partir do momento que aquela lei de orçamento, tem nada a ver com isso, né? Ela é sancionada, pronto. Aquilo passa a ter o quê? Validade. Ah, mas por que ele não faz por lei mesmo, né? Sem ser a lei orçamentária anual? Sabe por quê? Porque a lei orçamentária anual nós temos todo ano. Ela tem que votar, ela tem que ser votada. Certo? Ela tem que ser votada necessariamente, ela tem que ser votada. Basicamente vai acontecer isso. A não ser algumas exceções aí que pode de repente a gente ficar sem um projeto de lei e aí fica valendo a lei orçamentária vigente. Mas tudo bem, vamos pensar que foi um projeto, esse projeto virou lei. Então tudo que tiver naquela lei passa a ter validade. Olha que interessante. Aí eu falo, mudar o nome da praça tem alguma coisa a ver com receitas e despesas? Absolutamente nada. Mas os caras se aproveitaram da brecha da lei. Tá dentro da legalidade? Tá. Mas tá dentro da moralidade? Difícil, hein? Aí o legislador constituinte de 1988, ele criou lá um título, uma seção só sobre finanças públicas, em uma seção chamada orçamento. Aí o que o legislador fez? Sabe o que ele fez? Não, vou te falar. Ele colocou assim, ó. A lei de orçamento, presta atenção, que eu não vou escrever não, você vai prestar atenção. A lei de orçamento não conterá dispositivo estranho. Somente tratará de matéria orçamentária. Então, quando ela fala não conterá dispositivo estranho, somente conterá matéria orçamentária, está dizendo assim, ó, não pode ter que colocar lá na lei nome de rua, nome de praça, seja o que for, criação de cargos, perdão, só vai constar receitas e despesas, tudo que é ligado ao orçamento. Não é maravilhoso o que ele fez? Ele fez para fechar essa brecha que existia, esse gap. Tá bom? Vamos lá, continuando. Temos aqui o princípio da publicidade. O que é o princípio da publicidade, gente? A publicidade é que os atos administrativos, eles precisam ser transparentes, tá? Divulgados. A administração pública precisa divulgar os atos administrativos. Agora veja, esses atos administrativos que vão ser divulgados, é claro, existem exceções. Beleza? Nós temos a Lei 12.527 de 2011, que lá no artigo 3º, isso, artigo 3º, puxei aqui na memória, artigo 3º da Lei 12.527, vai falar assim, ó, é preciso ter observância, olha só, observância, rapaz, mas esse boneco que eu desenhei aqui tá horrível, né? Vai ficar assim mesmo. Observância da publicidade, tá? E a publicidade, no caso aqui, galerinha, a publicidade é a regra. A publicidade é o preceito geral, certo? Mas nem sempre tudo poderá ser público. E nesse caso, nós vamos ter um sigilo. Só que o sigilo não é a regra. Bom, se o sigilo não é a regra, o que o sigilo é então? É isso aí. Exceção. Então, nós temos a publicidade como regra e o sigilo é exceção. O princípio da publicidade é a transparência dos atos administrativos, ou seja, divulgar informações. Exemplo, concurso público, licitação, contratos administrativos, orçamento público, receitas e despesas,
tá bom? E uma série de outras coisas, né, situações. Mas existem alguns casos que vai ficar sob sigilo por algum tempo, temporário, porque aquilo pode colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado. E toda informação que possa colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado, ela é passível de sigilo. Beleza? E temos aqui também o princípio da eficiência. Esse princípio explícito aqui é um dos mais novos. Aliás, é o mais novo. Por quê? Porque esse princípio ele entrou na Emenda Constitucional número 19/98. O que significa para nós? Que até 1998 nós tínhamos o LIMP, mas um LIMP mudo aí, né? Certo? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. A partir de 98, por meio dessa emenda constitucional, passamos a ter esse princípio explícito chamado eficiência. Eu até brinco que precisa até mais, tá? Do que limpe. A gente precisa de limpeza. Então os caras têm que arrumar mais dois princípios aí. Um começa com a letra Z e a outra com a letra A, para ficar mais completo, tá? Mas por enquanto a gente tem isso aí, ó, limpe, eficiência. E o que é eficiência? Eficiência é você utilizar o recurso da maneira certa. Opa, ai caramba. Pera aí, gente. Saiu tudo aqui da tela. Oh, volta. Que pena. Ai, caraca. Perdi a tela. Olha que coisa. Bom, tudo bem. Vai lá. Não tem nada não. Vamos continuar. Você entendeu até aqui, não entendeu? Sim ou não? Então tá bom. Nós temos o limp. Eu já expliquei os 4 primeiros. Estava explicando agora o da eficiência, certo? Eficiência é você utilizar o recurso. Vou escrever aqui de novo. Ó, utilizar o recurso da maneira certa. Você viu que eu acabei de utilizar o recurso da maneira errada, né? Que apagou tudo que eu escrevi aqui. Ó, utilizar o recurso da maneira certa. Beleza? Ou seja, eficiência é você fazer mais com menos, evitando assim gastos, evitar desperdícios na administração pública. Então há uma necessidade muito grande, né, de evitar desperdícios, de utilizar o recurso da maneira certa, os recursos principalmente financeiros, né? Em que áreas a administração pública irá promover para entregar bens e serviços à população, aquilo que a população precisa, satisfazer as necessidades do cidadão. Satisfazer a necessidade desse carinha aqui, ó, gente, ó. Esse carinha aqui, ó. Outro personagem, tá? Esse é nosso personagem. Tá vendo? Ó. Zoinho vermelho, tá bom? Quem tem zoinho vermelho é o usuário. Esse é o nosso usuário. Nosso personagem aqui, certo? Usuário do serviço público. Então nós temos lá o FP, lembra do FP? Carinha feliz. E nós temos esse carinha aqui que é o nosso usuário. E a administração pública, ela precisa fazer de tudo para satisfazer as necessidades desse usuário. Atender às suas necessidades. Vou escrever aqui para você, ó. Atender expectativas. Atender necessidades. Isso significa entregar bens, produtos, né? Obviamente, na administração pública. Percebeu a ideia? Princípio da finalidade, do bem comum, do interesse público. Então, logo a gente utiliza esses princípios aqui explícitos para entregar o melhor para a população, para o cidadão, para o nosso usuário ali. Ficou claro isso para você? Show de bola? Deu para entender? Bom, acredito eu que sim, né? Eu vou dar continuidade aqui aos temas, que nós vamos, na verdade, agora resolver questões. Olha que maravilha! Nós vamos resolver questões de provas anteriores para que você possa observar como que o tema já foi abordado em prova de concurso. Bora? Então, nós temos aqui uma questão que é no concurso da Receita Federal para analista tributário da Receita. E a questão diz assim, ó, não compõe administração pública direta. Então, você tem aí, alternativa A, a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Alternativa B, a Presidência da República. Alternativa C, o Tribunal Regional Eleitoral.
Alternativa D, o Ministério dos Esportes, perdão. E alternativa E, a Caixa Econômica Federal. Bom, galera, se ele está perguntando não compõe a administração pública federal direta, o que você acha que uma questãozinha dessa vai acabar abordando? Ou ela vai misturar, certo? Ela vai misturar as entidades da administração pública indireta e os órgãos que pertencem à administração pública direta. É isso que vai fazer, para tentar confundir você. Então vamos lá? Secretaria da Receita Federal, o que é isso? Isso é um órgão. Presidência da República também é um órgão, viu, gente? Tá ligado a um ente. Tribunal Regional Eleitoral, também órgão. Ministério dos Esportes, também órgão. Pô, se todos esses primeiros aqui são órgãos, logo o que sobrou aí pra gente? Já respondeu? É isso aí. O que sobrou aqui pra nós é a alternativa E. Esse é o nosso gabarito. Alternativa E, Caixa Econômica Federal, não compõe a administração pública direta. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. E sendo empresa pública, faz parte de entidades da administração pública indireta. Administração pública direta, Distrito Federal, Estados, Municípios e União. Administração pública indireta, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública, que é o caso da Caixa Econômica Federal. Fechou? Então não compõe a administração pública direta, alternativa E. Vamos caminhar, que eu tenho uma outra questão para tratar aqui com você. Essa questão, ela diz o seguinte, ó, caiu no concurso aí da Secretaria da Fazenda, né? Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro, agente de fazenda, é isso mesmo. Ó, não, vou pegar aqui a vermelha, porque foi melhor. Não é considerada entidade da administração pública indireta, não é considerada entidade da administração pública indireta. A autarquia? Não, a autarquia é considerada, é uma das entidades da administração pública indireta. Assim como também a sociedade de economia mista, também é uma entidade da administração pública indireta. As empresas públicas também, assim como também as fundações públicas. O que sobrou aí para nós? É isso aí. Alternativa C, órgão público. Porque o órgão público, toda vez que você escutar esse nome, ler esse nome, órgão, você vai lembrar de quê? De administração pública direta. Aí falou em autarquia, sociedade de economia mista, fundação pública e empresa pública, administração pública indireta. Além disso, nós temos também entidades paraestatais, que eu não comentei nesse vídeo, numa próxima oportunidade, quem sabe, tá? Consórcios, tudo bem? Permissionárias, entidades que fazem parte dos S's, né? Como o Senai e assim por diante. Mas eu não vou tratar desse assunto agora nesse momento, beleza? Vou ficar só com essa ideia aqui de administração pública direta e indireta, que já é bastante coisa. Vamos lá, vamos caminhar. Que eu tenho mais uma questão aqui para tratar com você. A próxima questão diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Diz assim. Determinado município da Federação Brasileira, visando dar cumprimento à sua estratégia organizacional, implantou o programa denominado Administração Transparente. Então, ele implantou esse programa, tá? Uma das ações do referido programa consistiu na divulgação da remuneração bruta mensal, com o respectivo nome de cada servidor da municipalidade em sítio eletrônico da internet. Professor, oi, eu não sei o que é sítio. Não sabe? Sítio é site, meu filho. Tá bom? Não erra mais questão por causa disso não, pelo amor de Deus, tá? Sítio é site. Site da internet, site eletrônico. Então, o que o município está fazendo? Ele está criando um programa denominado Administração Transparente. Ele quer ser mais transparente ainda para a população. E aí ele divulgou o quê? A remuneração bruta mensal do respectivo servidor. E colocou lá o nome do servidor. Pode ou não pode? E aí? O que você acha? Vamos lá. A partir da leitura do caso concreto, ou seja, uma coisa que realmente aconteceu, acima narrado, assinar a opção que melhor exprima a posição do STF acerca do tema. Vamos lá. Aí, professor, você nem explicou qual é a posição do STF. Meu amigo, não precisa.
A gente vai ver isso aqui na questão, cara. Professor, você está muito ríspido hoje. O que tem? Você tem que entender a porra da matéria. Aí, tá falando palavrão também. Cacete, não pode falar nem palavrão mais aqui. Professor? Que, professor? Vamos nessa, vai. Lê aí comigo. Alternativa A. Doideira hoje, né? A atuação do município encontra-se em consonância com o princípio da publicidade administrativa? O que o princípio da publicidade administrativa diz, gente? O princípio da publicidade vai dizer pra gente que é preciso ter o quê? Professor, é preciso ter transparência. Isso, rapaz, é preciso ter transparência no âmbito da administração pública. E aí, ao ter transparência, pode divulgar a remuneração do servidor? Deve. Mas por que deve? É simples. Quem paga a remuneração do servidor público? É você, sou eu, inclusive o próprio servidor público, por meio dos tributos, seja de forma direta ou indireta. É um direito nosso ter essa informação. Mas eu tenho que saber até o nome do servidor? Tem, claro, quem está ganhando aquela remuneração é o servidor público. Mas aí vai falar do RG, CPF, endereço. Não. Tá falando isso aí no enunciado da questão? Não, né? Então fica com o enunciado da questão. O enunciado da questão está falando só sobre o quê? Remuneração bruta, nome do servidor. Beleza. Tá dentro do princípio desculpa, da publicidade? Tá, gente. Tá dentro. A atuação do município viola a segurança dos servidores? Não, não tá falando de endereço, não tá falando de CPF, RG, nada disso. Então não viola. Tá? A atuação do município fere a intimidade dos servidores? Também não, porque não é ligado à intimidade, à vida privada do servidor. É a remuneração bruta dele que ele recebe, advinda do quê? De recursos públicos, de receitas, tributos, contribuições por nossa parte. Alternativa D, a remuneração bruta mensal não é um dado diretamente ligado à função pública? Claro que é. Em nome da transparência, o município está autorizado a proceder à divulgação da remuneração bruta do servidor e do respectivo CPF? Não, gente, CPF não, pelo amor de Deus. CPF aí sim, é uma informação privada, particular do servidor. Agora, tem lá, é assim, só para você entender. Você entra no site do município de Guarulhos, São Paulo, seja qual for, tá? No site da Administração Pública Federal, da União, tá bom? Do Ministério da Economia, do Planejamento, não importa onde, tá bom? Da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. E aí lá vai ter um link sobre transparência. Você clica nesse link, Portal da Transparência. Aí vai estar lá, remuneração dos servidores. Vai mostrar para você a remuneração bruta, inclusive o valor líquido lá que o camarada recebe, qual é o exercício da sua função, porque às vezes o cara passou no concurso X, Y, ele é analista de comércio exterior, passou nesse concurso aqui, analista de comércio exterior, só que agora ele já faz uma outra função, ele é chefe de setor, de departamento. Nesse portal da transparência terá também essa informação. É uma informação complicada no sentido de que, claro, nem todo mundo aceita isso. Tem gente que acha que, tá violando tal. Mas no entendimento do STF, majoritário inclusive, tá certa a atuação do município. E isso tudo ocorreu por conta da União Federal, depois alguns estados, obviamente, foram trabalhando com essa ideia de transparência, inclusive dos dados de remuneração, blá, blá, blá. E, claro, chegou também nos municípios, ok? Vamos lá, vamos caminhar. Bom, pessoal, agora eu tenho uma outra questão aqui, que ela trata assim, vamos ver. Em relação aos princípios constitucionais da administração pública, é correto afirmar que... Vamos lá, a gente vai ter que analisar os princípios. O princípio da publicidade visa dar transparência aos atos da administração pública e contribuir para a concretização do princípio da moralidade? Sim, né, pessoal? Veja bem, a publicidade visa dar transparência dos atos? Sim, foi o que nós discutimos. E aí contribui para a moralidade administrativa? Vai contribuir também. Então, o item 1 ele é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, você vai lá aqui, estão corretas. Olha o que a gente vai fazer. Alternativa A, apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5? Pode ser. B, apenas a afirmativa 1, 3, 4, 5? Pode ser também.
AC, 1, 2, também pode ser. AD, 1, 3 e 5. E AE, 1 e 3. Puta merda, eu não consigo eliminar nada com essa alternativa, com essa afirmativa. Puta merda, hein? Caraca. Então vamos lá, vai. 2. Exigência do concurso público para ingresso nos cargos públicos reflete uma aplicação constitucional do princípio da impessoalidade? Reflete ou não reflete uma aplicação constitucional? Não lembra? Eu não comentei sobre nepotismo, que antes nós tínhamos lá até a década de 30, né, administração pública patrimonialista, existia cargo público, mas não tinha concurso público, e isso acabava influenciando na corrupção e no nepotismo, logo, acabava ferindo o princípio da impessoalidade. Portanto, raciocínio lógico, exigência de concurso público reflete uma aplicação constitucional do princípio da impessoalidade. Então, logo, o item 2 também está correto. Vamos lá. Estão corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5? Nada. Apenas as afirmativas 1, 3, 4... Opa! Essa aqui eu já posso passar a régua. Ah, por quê? Simples, porque a 2 está correta e na B não consta. Ficou claro? A C não dá, porque tem aqui, ó. A D, dá para eliminar? Dá também, ó, porque não consta a afirmativa 2. E aí, apenas afirmativas 1 e 3. Opa! Ó que maravilha, hein, gente? Show de bola, hein? Com uma única afirmativa aqui, ó, nós conseguimos eliminar 3. Que bacana, hein? Ou é A ou é C. E qual a diferença das duas? Deixa eu ver. A A não tem o item 4 e a C tem o item 4. Então, eu já sei que o item 3 está correto e já sei também que o item 5 está correto. Mas mesmo assim, vamos ler. Ó, o princípio da impessoalidade é violado. Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. É violado. Ei. Saco, vamos lá. Agora sim. Ó, é violado quando se utiliza na publicidade oficial de obras e serviços públicos o nome ou a imagem do governante. Aí, professor, você falou isso? Falei! Você não lembra, não? Bem no início. Né? Aparece lá no outdoor a carinha lá do governante, do gestor, e isso viola o princípio da impessoalidade. De modo a caracterizar a promoção pessoal do mesmo? Isso mesmo. Está corretíssima essa informação. Então, item 3. O item 3 está correto. Beleza? E está correto mesmo. Está aqui, ó. Item 3 e item 5. Né? E o item 5? O nepotismo é uma das formas de ofensa ao princípio da impessoalidade? Sim. Né? Porque você, quando contrata parentes, você está ferindo a impessoalidade. E vamos ver o 4, porque o 4 está errado, né? Diz assim, o princípio da moralidade administrativa não comporta juízos de valor elásticos, porque o conceito de moral administrativa está definido de forma rígida na Constituição Federal. Gente, isso aqui realmente está errado, tá? Por quê? Ele comporta juízos de valor elástico? Sim. Ele está de forma rígida? Não. Sabe por quê? Porque moralidade tem a ver com princípios, valores. E vamos lá, gente, ó. Eu, Cristiano, tenho os meus valores e você tem os seus valores. Logo, os meus valores podem ser diferentes do seu. E nem por isso o meu é melhor do que o seu e vice-versa. Tá? Faz parte. Normal. Então, logo, os valores são elásticos? São. Vai estar de forma rígida na Constituição? Não. Então, item 4, errado. E aí nós ficamos com a alternativa A. Apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5 estão corretas. É isso aí, né, pessoal? Você viu quanta informação nós tivemos numa única, né, num vídeo aí, e resolvemos questões também para que você possa ter uma noção, uma ideia, como que o tema pode ser abordado na sua prova, tá bom? Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Câmara de Embu das Artes. E se você chegou até aqui, é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos aqui o curso online preparatório para os cargos de auxiliar administrativo, oficial legislativo e oficial administrativo. Até porque você conseguirá fazer as 3 provas.
As provas ocorrerão no dia 2 de junho e 9 de junho, tá certo? Quero aproveitar e mostrar para vocês quais são as vantagens do curso preparatório. Olha só. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você terá acesso imediato, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser na nossa plataforma. Terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas durante um ano, tá bom? Acesso imediato e acesso ilimitado durante um ano. Teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, mais material em PDF das aulas, tá bom? Então a gente transforma os slides dos professores em material em PDF, você consegue baixar aí para ter esse material e utilizar como um material de apoio. Você terá bônus, caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar, ok? Questões gabaritadas. Olha, gente, milhares de questões separadas por matéria para você treinar, tá bom? Tudo isso, olha só, valor especial de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte, ó. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações. Aí, vai ter um botãozinho lá de comprar, é só clicar nesse botão, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, esse número que está aparecendo aí para você, 11 97465 6052. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Ó, faz o seguinte, clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente a sua preparação rumo à aprovação do concurso da Câmara Municipal de Embu das Artes. Vale lembrar que nós aqui no Vencendo Concursos nos tornamos especialistas em concursos de câmaras municipais e prefeituras. Não à toa, em pouco mais de 2 anos, nós já temos milhares de alunos aprovados e, melhor ainda, nas primeiras colocações. Quer fazer parte da elite da aprovação? Clica no link, entre no curso preparatório e inicie imediatamente, tá certo? Grande abraço e até mais. Valeu!